vocês para mais uma aula. O que foi a estranha dança da morte do século XIV? Você sabe? Não sabe? Então venha conosco e fique por dentro. Para se entenda melhor esse estranho evento, é necessário uma melhor compreensão de como a morte era vista na sociedade. Ao lançarmos um olhar para a Idade Média, notamos que a Igreja exerceu uma forte influência naquele período. Com isso, a Igreja passou a pautar, através dos dogmas da instituição religiosa, o comportamento das pessoas, sua maneira de pensar, sua maneira de vestir, sua maneira de agir e se relacionar, ou seja, passou a influenciar diretamente o comportamento das pessoas na Idade Média. Nessa época, o Papa Gregório Magno dizia que o corpo era a abominável vestimenta da alma, ou seja, a Igreja influenciava as pessoas em sua visão do corpo. Por volta do século VIII e do IX século, a Igreja passou a se encarregar dos defuntos, a cuidar dos defuntos. Com isso, houve uma condenação das práticas funerárias supersticiosas. De uma maneira direta, a Igreja taxou algumas atitudes como pecado. Por exemplo, a tentativa contraceptiva, o homossexualismo, a luxúria e também a gula. Outro detalhe é que a dança passou a ser encarada como uma heresia, um negócio do diabo, que ia contra o ideal de mortificação da carne. Outro fato muito importante nessa época era que competia às famílias cuidar dos corpos de seus familiares, e dentro das famílias cabia às mulheres a preparação para levá-los ao reino dos mortos. Critérios medievais, eles passaram a ser ocupados somente pelas pessoas batizadas, os cristãos fiéis. Apesar disso, houve uma certa resistência da sociedade à cristianização da morte, porque esse fato representava não somente a cristianização do corpo, mas o controle de todas as esferas que estivessem ligadas a ele. Por outro lado, a quaresma controlava a vida até o falecimento. Já o carnaval, ele se sobressaía mesmo sobre os mortos, e a dança era tanto um meio de aproximação quanto de afastamento das almas dos falecidos. Foi no início do século XI, mais precisamente em 1030, que foi criada a festa em prol de todos os santos, ou seja, o 2 de novembro, pelos monges do monastério de Cluny. Esse monastério, cuja abadia se tornou mais proeminente do que a própria Roma. Toda essa influência levaria mais tarde o arquiabade Hud de Châtillon a se tornar o Papa Urbano II, que convocaria então a primeira cruzada em 1095 em Clermont, na França. Já no final do século XII e início do século XIII, outro fato importante aconteceu, ou seja, a individualização da morte. A morte passou a ser agora tratada individualmente. As confissões passaram a ser o centro da vida religiosa. Isso aconteceu no Quarto Concílio de Latrão, que foi chamado pelo Papa Inocêncio III, em 1213. Nesse período, a teologia se voltou para o exame de consciência, ou seja, para a introspecção. Com essa nova ênfase, a Igreja passou a administrar os funerais, e foi nessa época, entre o século X e o século XI, que surgiram as famosas narrativas de espectros, ou seja, narrativas sobre os fantasmas. Esses eram, na cosmovisão da época, fantasma das pessoas que morreram de forma violenta. Por exemplo, as crianças pagãs, os malfeitores que eram castigados, executados. Ou seja, o grande terror
o grande temor, o grande medo das pessoas que viviam nesse período da Idade Média era morrer de morte súbita. Ou seja, elas temiam que a morte as acometesse de maneira inesperada. Com isso, elas não teriam tempo para o devido preparo e poderiam ir parar, sabe aonde? No inferno. A partir desse pano de fundo, nós podemos agora analisar melhor o que foi esse estranho evento conhecido como a dança macabra ou a dança da morte. Como ocorreram as famosas danças macabras do século XIV? Na verdade, esse fenômeno ele aconteceu ao longo do período da Baixa Idade Média. Por exemplo, em 1021, na cidade de Carlsbad, cerca de 18 pessoas se reuniram em frente à igreja local e ali elas dançaram e gritaram freneticamente por horas seguidas, fazendo tanto barulho que acabaram interrompendo o padre que rezava a missa. Em retaliação, o padre amaldiçoou os dançarinos que continuaram dançando por um ano inteiro. Logicamente, isso faz parte, esse trecho final faz parte do floreio existente nas narrativas medievais. Temos que compreender assim todas as pressuposições vigorantes naquele período. Ou seja, é necessário que a gente compreenda a cosmovisão daquela época. Outro momento em que o estranho fato se repetiu foi em 1237, quando cerca de 100 crianças foram acometidas por essa estranha dança. E assim, elas seguiram em procissão ao longo da estrada que levava à cidade alemã de Arnstadt. Lá chegando, elas caíram ao solo exaustas, desmaiadas, algumas mortas. Outro momento em que o estranho fato voltou a se repetir foi no ano de 1278, na cidade holandesa de Utrecht. Ali, cerca de 200 pessoas dançaram e pularam furiosamente sobre a ponte do rio Mosela. A ponte desabou, segundo a história, e todos caíram nas águas, morrendo afogados. Em 1374, o fato novamente se repetiu, agora na cidade alemã de Arni. Ali, uma multidão de homens e mulheres se exibiram pelas ruas da cidade, num inusitado espetáculo de dança e gritos e contorcionismos. Formaram uma roda e de mãos dadas, elas pareciam ter perdido o controle de seus próprios membros, até que caíram exaustas ao solo, muitas desmaiadas e algumas mortas. Da cidade de Arnhem, a doença se espalhou pela Holanda, Bélgica, França e outras cidades na Europa. A resposta da igreja para vencer esse estranho fenômeno foram as procissões, as missas, os hinos que foram cantados e também o exorcismo. Essa doença ela provocava um grande espanto, um grande medo nas pessoas. Com isso, estas pessoas elas recorriam frequentemente aos sacerdotes. Os próprios padres eles se sentiam amedrontados, pois os dançarinos, quando estavam acometidos por essa febre da dança, eles amaldiçoavam os religiosos, excomungavam, gritavam que eles seriam possuídos pelo demônio e coisas assim. Então os padres também tinham medo dos dançarinos. Então esse evento, ou esse fenômeno, ele causava nas pessoas um grande pavor. Talvez o caso mais emblemático desse fenômeno foi o que aconteceu em 1518 na cidade de Estrasburgo. Durante todo o verão, a praga da dança fez com que as pessoas saíssem de suas casas e dançassem por noites inteiras, até caírem desmaiadas ao solo. Segundo relatos do médico e físico Paracelso. A história conta que as autoridades locais elas contrataram
músicos e fizeram um grande palanque no centro da cidade para que os dançarinos pudessem ali dançar constantemente, continuamente. Só que essa estratégia política, ela se revelou um desastre. Por quê? Com a exposição dos dançarinos, criou-se uma espécie de contágio psíquico e quase todas as pessoas das cidades foram acometidas por essa dança, a dança da morte ou a dança macabra. Isso levou os religiosos a tomarem várias medidas para conter aquele estranho fenômeno. Giovanni Boccaccio, poeta e crítico literário que viveu a peste negra enquanto ela passava pela sua cidade em Florença, nos anos de 1348 a 1353, ele escreveu o seguinte: ele escreveu sobre a relação entre os seus contemporâneos, o que ele viu presente nas pessoas da sua época. Algumas dessas pessoas, segundo o seu relato, elas passaram a viver com moderação, evitando todo o excesso, se reunindo em casa, se afastando das outras pessoas, formando comunidades onde não haviam as pessoas doentes, isso no período da peste negra. Por outro lado, existiam pessoas que passaram a fazer o oposto. Elas bebiam livremente, frequentavam locais públicos, desfrutavam de canções e deleites, prazeres, não refreando nenhum dos seus apetites, nenhum dos seus prazeres. Elas não estavam nem aí para o que estava acontecendo, ou seja, elas queriam mais era curtir a vida doidada, segundo o parecer delas. Já em 1625, o poeta George Uida, ele escreveu o seguinte poema. Este poema que ele escreveu faz eco à narrativa de Boccaccio. Por exemplo, ele escreveu assim: em umas ruas, igreja cheia de gente chorando, em outras, taverna cheia de gente se empanturrando, em umas casas, salmos e hinos sendo cantados, em outras, urros risonhos são lançados. Você percebe como o comportamento das pessoas ao longo da história ele não mudou? A gente pode perceber esses mesmos comportamentos hoje em nosso tempo, não é mesmo? Percebam como o estudo da história ele nos permite ver o que as pessoas foram e fizeram em sua sociedade. A partir dessa compreensão, nós podemos melhorar as nossas ações na nossa sociedade atual, assim como melhorar nós mesmos. Agora, o que causou essa estranha doença que perdurou ainda pelos séculos XV e XVI? Há várias teorias sobre o motivo da praga da dança. Uma dessas teorias predominantes tem a ver com o tempo em que ela ocorreu. Por exemplo, quando a praga atingiu a cidade de Arni, a devastação da peste negra ainda estava muito fresca na mente das pessoas. Como se pode imaginar, as pessoas que viveram o horror da doença estavam questionando sua realidade e passando por extremo sofrimento. Um outro fato é que a morte os cercou. Famílias inteiras foram destruídas, elas perderam seus familiares, seus entes queridos, seus amigos, ou seja, elas conviviam com a morte, estas estavam presentes, a morte estava presente nas ruas, nos corpos em decomposição, que estavam ali nas calçadas, nos enterros, nas valas comuns, onde aquelas enormidade de corpos eram enterrados, sepultados, ou seja, de fato, esse momento fez com que muitas dessas pessoas elas perdessem o equilíbrio psicológico. Alguns estudiosos referem-se ao estresse compartilhado da peste negra e das guerras das épocas. Eles teorizam que foi esse estresse comunitário que causou
a praga da dança. O historiador Jan Waller, ele acreditava que as pragas ou a praga da dança era uma doença psicogênica em massa, uma histeria coletiva causada pelo sofrimento psíquico da peste negra. Bom, se foi isso ou não que levou as pessoas a saírem dançando de forma frenética, não sabemos. Mas o que a gente tem certeza é que em 1424 apareceram as primeiras representações da dança macabra, como você pode ver aí. Essas representações iconográficas, elas mostravam a figura da morte como a figura de um esqueleto dançante que convidava ricos e pobres, bonitos e feios, a seguirem-na num frenesi macabro até o túmulo. Bom, o que a gente observa é que na história muitos fenômenos eles não têm uma explicação plausível, e esse é um desses eventos, a dança macabra ou a dança da morte. Essa dança ela também fez parte do período da Baixa Idade Média e tem muito a ver com a maneira como as pessoas daquela época desfrutavam de uma visão sobre a morte, sobre o corpo, que nós falamos anteriormente. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, se inscreva no canal e continue conosco. Um forte abraço e até a próxima!